ser demais. Pode ser demais, Brasília! Boa noite, pessoal. Eu sou o José de Abreu. Talvez você se lembre de mim como aquele paulista lá, o Chico, da novela Tititi. Ou se não, o Major Dornelles, de Anos Dourados. O Ote, é claro que está também o delegado Motinha, da novela Indomada, não sabe? Mas eu não vim aqui para fazer nenhum personagem, não. Hoje eu estou aqui como José de Abreu mesmo, como tucano e eleitor do PSDB. Eu vim apresentar o programa do meu partido aqui em Brasília. Nós vamos conversar hoje sobre tudo aquilo que nosso futuro pode ser. Os chineses dizem que uma caminhada começa com o primeiro passo. E é esse primeiro passo que determina o caminho. Na minha vida, o passo que começou tudo, que mudou tudo, foi vir para Brasília aos 21 anos de idade. Eu estava recém-formado em engenharia e cheguei aqui, feito tantas pessoas, em busca de trabalho e trazendo comigo uma grande esperança. Porque eu sonhava com Brasília desde menino, lá em Minas. Hoje, já tem mais de 20 anos que eu vim para cá e me tornei um brasiliense. Quando eu cheguei, a poeira que a gente vê hoje nos assentamentos era a mesma que naquela época cobria quase todas as cidades satélites e até algumas quadras do plano piloto. Eu comecei a trabalhar na SEB, a Companhia de Eletricidade de Brasília. E são 20 anos já, como engenheiro, fazendo obra todo dia por essa terra fora. E fui conhecendo cada canto do Distrito Federal. Eu me lembro, por exemplo, do primeiro poste de luz que a gente colocou em São Sebastião, em frente à padaria do Josino, em 85. Lembro quando a gente iluminou o PSUL, depois levamos o asfalto. E mais tarde, quando a gente ligou a energia na primeira casa em Samambaia, na quadra 406. Eu costumo dizer que a nossa terra não precisa mais crescer. Quem tem que crescer somos nós, que vivemos aqui. E a gente só cresce quando o lugar que a gente vive melhora e nos dá mais oportunidades. Eu tiro isso pela minha própria vida. E é assim que eu quero que os nossos filhos, os filhos de Brasília, cresçam com oportunidades. Nós temos que fazer as oportunidades chegarem a todo o povo do Distrito Federal, ao plano piloto, às cidades satélites e aos assentamentos. Que todas as crianças possam ter uma escola moderna, que tenha aula todo dia. Os jovens, sem precisar ir embora daqui para encontrar trabalho. Os pais e as mães de família tendo um emprego digno, cuidando da sua gente com a cabeça erguida. Para poder brigar por essas coisas, que eu acredito, eu venho encarando desafios cada vez maiores, mas sempre passo a passo, um de cada vez. Primeiro como engenheiro, depois como diretor da SEB, diretor da Nova CAP, e mais tarde como secretário do GDF. Primeiro no governo Zé Aparecido e depois no segundo governo Roriz. Em todos esses lugares, eu fui mesmo, um engenheiro, só que de obras diferentes e cada vez maiores, desde um poste até o metrô. Depois, cheguei no Senado, graças às pessoas que acreditaram em mim. Olha, gente, quem deu o primeiro passo e não teve motivo para se arrepender, pode seguir no caminho com confiança. A vida te puxa para o passo seguinte, te mostra quando você está preparado para seguir em frente. Eu vi um tucano pousado bem no alto do Buriti. Brasília, como capital do Brasil, tem uma importância política muito maior
do que até o tamanho da sua população ou do seu eleitorado. Tudo que acontece em Brasília repercute no Brasil. É por isso que é importante existir em Brasília, como existe, um PSDB afinado com o presidente da República, com o governo federal, com o país todo, com as reformas, e é o caso de Brasília. Um PSDB que deu o líder do governo no Congresso. Isso é muito importante, que Brasília sinta a sua presença dentro do governo e que o Brasil inteiro perceba que o que acontece aqui em Brasília é algo que sinaliza para todo o país. Eu estou muito contente com o desempenho do PSDB de Brasília e nesse programa eu quero registrar aqui a minha satisfação e deixar as minhas congratulações, meus parabéns ao PSDB de Brasília. Você lembra que até poucos anos o Brasil não encontrava o seu caminho? Era inflação braba, os preços disparando. Isso sem falar na corrupção, né? E era plano atrás de plano, cada vez pior, sem a mínima esperança de um futuro melhor. Foi aí que o Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda, trazendo sua equipe. Fomos nós, os tucanos, que ousamos dar o primeiro passo do Plano Real. Um passo dado com segurança, com clareza, com o conhecimento de toda a sociedade. O Real não teve mágica, não sequestrou o dinheiro da poupança, não laçou boi no pasto, não. E, em vez de ficar de falatório, indicamos um rumo. Começamos uma caminhada juntos com o povo. O Real botou o Brasil no caminho certo, mas se dependesse de nossos adversários, esse caminho novo para o Brasil ainda estaria fechado, coberto de mato. Isso porque os nossos adversários estavam cegos de ciúme e de ódio político. Não se importaram de ficar contra o país e contra o povo, só para ficar contra Fernando Henrique. Eles atrapalharam muito o Real. É verdade, Geraldo. E nós não podemos nos esquecer o que a oposição dizia, que o Plano Real foi um plano eleitoreiro feito para ganhar as últimas eleições. Ora, são decorridos 4 anos, estamos às vésperas de uma nova eleição, e o real cada dia mais forte e a inflação praticamente desapareceu. Engraçado. Agora está todo mundo querendo pegar carona no real, dizendo que vai fazer o lado social. Ora, se eles são assim tão bons e se é tão fácil acabar com a inflação, por que ela ficou aí durante 30, 40 anos e ninguém nunca deu jeito? O povo sabe muito bem que um caminho se faz passo a passo. Quem abriu a estrada, indicou um rumo e deu o primeiro passo, está muito mais preparado para dar os passos seguintes. Moro aqui há 13 anos já, mas eu acho que precisa mais, melhorar. O turismo ia ser a melhor coisa, ia melhorar muito, Brasília ia ficar muito melhor. Eu acho que devia melhorar o transporte. O que está precisando mais dentro de Brasília é a indústria, não tem para ninguém trabalhar. Tem muita gente desempregada. Eu mesmo tenho um sobrinho 6 meses sem trabalhar. Brasília dá para se ver que ela está precisando de mais emprego, mais trabalho para a população. Hoje aqui no estado do Ceará, nós já vivemos o 3º governo tucano consecutivo. Isso tem dado ao estado, durante esses governos e durante esses anos, a condição de ser o estado do Ceará um dos estados em melhor situação administrativa financeira. Isso se conseguiu graças a uma maneira tucana de governar, que tem na austeridade, na seriedade, na competência e acima de tudo, no alto espírito público, o seu objetivo principal. Nós esperamos e achamos que isso vai acontecer também em Brasília com o senador José Roberto Arruda. Ele tem todas as condições de liderança, de competência, de seriedade, para transformar Brasília também em um grande exemplo nacional. Aqui na capital, o PSDB é o partido do bom senso e da responsabilidade. Você não vê os tucanos atrapalhando o GDF como fazem outros partidos de oposição. E por quê? Ora, o PSDB não atrapalha porque quer que os governos funcionem. Afinal, não foi para isso que eles foram eleitos pelo povo? Se o GDF não está funcionando, a culpa é deles, mesmo. Porque todo mundo sabe que os tucanos estão ajudando a trazer dinheiro para Brasília, para os assentamentos e para as cidades satélites.
E não estamos falando só de verba para salário, não. Estamos falando de investimento pesado. A conclusão do metrô, a reforma da rodoviária, do Teatro Nacional e as obras de água, esgoto e asfalto que você tem visto por aí. Tudo isso é fruto do esforço e do compromisso tucano com o futuro de nossa gente. Pode ser! Pode ser demais! Pode ser demais, Brasília! Pode ser! Pode ser demais! Pode ser demais, Brasília! Vocês se lembram da invasão da estrutural? Eu acho que as pessoas podem ser contra ou a favor. O que não dá é ficar mudando de opinião a toda hora. Pois bem, no governo Roriz, o PT defendeu a invasão da estrutural com unhas e dentes. E o pessoal do Roriz era contra. O tempo passou e agora que o PT está no governo, mudou de opinião. Ficou contra a estrutural. E o pessoal do Roriz é que passou a defender a invasão com unhas e dentes. Não dá para entender. Isso parece brincadeira e brincadeira de péssimo gosto. Porque são vidas humanas jogadas para cá e para lá, sem saber em quem confiar. Esses maus políticos brincam com o que há de mais sagrado, que é a esperança das pessoas. Nós do PSDB não brincamos com assunto sério e também não fazemos oposição a Brasília. Muita gente nos pergunta, vocês não estão ajudando um governo de outro partido que vive tentando destruir o Fernando Henrique? Nós costumamos responder que não. Não estamos ajudando o GDF. Estamos ajudando Brasília, cidades satélites, os assentamentos. Esse é o modo responsável de fazer oposição. Na democracia, quem não sabe ser oposição nunca saberá ser governo. O PSDB já mostrou que é um partido que sabe fazer alianças, que sabe governar com os outros partidos. E isso é muito importante. O povo está cansado de gente que chega ao poder e fica só brigando em discussões que nunca terminam e não produzem nada. A primeira via você já conhece. É uma estrada velha e sem futuro que já deu tudo o que tinha que dar. A segunda via você já tentou. É um caminho confuso que não leva a lugar nenhum. Agora, a terceira via é a mão certa. A via preferencial, que leva você para diante. Pode apostar. Brasília merece o melhor. Aqui em Brasília, o PSDB está ajudando a abrir, em paz e sem brigas, uma terceira via. Um caminho mais suave, uma estrada com menos buracos, que leve a gente para frente. Imagine uma pessoa com quase 40 anos, morando com os pais e vivendo de mesada. É isso que, infelizmente, está acontecendo com Brasília. Até hoje, ela não consegue caminhar com as próprias pernas. O governo federal, com o presidente Fernando Henrique, tem ajudado muito a nossa cidade. Mas a gente precisa buscar uma saída para ter independência econômica. O turismo, por exemplo. No dia que a gente organizar um turismo forte aqui, vai ter mais emprego nos hotéis, nos restaurantes, no comércio, nos táxis. E Brasília tem tudo o que é preciso. É uma capital que não tem igual no mundo. A gente só precisa de um governo que saiba enxergar essas possibilidades e tenha pulso firme para nos guiar. Temos que lutar para ter uma economia própria, para trazer muitas empresas para cá, para cidades satélites, para os assentamentos, para o entorno. E esta luta é urgente. É por isso que nós estamos unindo as grandes lideranças de Brasília em torno do senador Arruda. Ninguém melhor que o senador Arruda para abrir um novo caminho, consolidando a terceira via, que seguramente nos levará a um destino melhor. Milhares de pais de família estão sem emprego no Distrito Federal. Mas isso pode mudar. O PSDB tem planos concretos para atrair mais indústrias, para estimular o comércio e aumentar as oportunidades de trabalho em Brasília. É hora de fazer e acontecer. A terceira via é o caminho para o trabalho. Pode ser!
Na terceira via estão os ex-governadores José Ornelas e Vanderlei Valim. Junto com eles, 3 senadores, o Arruda, o Valmir Campelo e o Leonel Paiva, substituto do Valmir. São 7 deputados e ex-deputados federais: Osório Adriano, Jofran Frejá, Vigberto Tartucci, Geraldo Campos, Benedito Domingos, Maria Abadia e Paulo Otávio. O presidente da Associação Comercial, Lindbergh Cury. O presidente do PL, Oscar Silva. E 5 deputados distritais: César Lacerda, Peniel Pacheco, Adão Xavier, Benício Tavares e Marco Lima. A terceira via fica mais forte a cada momento, unindo os partidos, as lideranças comunitárias, as pessoas que querem o melhor para a sociedade. Durante quase 15 anos eu fui administrador de 3 cidades aqui em Brasília: Braslândia, Ugama e Taguatinga. Nesse período eu conheci o Arruda, já como engenheiro. O Arruda me ajudou muito a fazer uma boa administração nessas cidades. Aqui no Senado Federal, o Arruda tem se comportado como um grande político, um homem de diálogo. Por isso foi que em tão pouco tempo o Arruda se tornou o líder do governo no Congresso Nacional. Olha, eu acredito muito na liderança do Arruda e acho que a terceira via será também uma grande alternativa para o Distrito Federal. Pode ser demais! Pode ser demais, Brasília! Eu vi um tucano pousado bem no alto do Buriti. É o vento da chuva vindo, é a hora eu posso sentir. O mau tempo ficou no passado, Brasília já vai florir. Tenho você do meu lado e a gente vai decidir. Trago tanta esperança na mão, trago simpatia no coração. Trago tanta esperança, trago força viva de decisão. Trago tanta esperança na mão, trago simpatia no coração. Trago tanta esperança, trago força viva de decisão. Vocês são testemunhas de que no Senado eu tenho procurado ajudar Brasília. E sem ficar perguntando de que partido que é ou que deixa de ser o governador. Mas obra é uma coisa que eu conheço. E é para isso que existe engenheiro. E eu sei que é possível fazer as coisas um pouco melhor. E não é coisa do outro mundo, não. As pessoas querem é que o posto de saúde volte a funcionar direito. Que tenha um médico na hora que elas precisam. Dá para calçar as ruas, tirar a lama, a poeira, os buracos? É claro que dá. Dá para o transporte ser mais rápido, para o metrô entrar em funcionamento, para descomplicar esse trânsito maluco que a gente tem hoje, para botar a polícia onde ela é mais necessária? É claro que isso tudo é possível. E cada melhoria que você faz nas cidades satélites, nos assentamentos, nas cidades do entorno, você ajuda a preservar o plano piloto, a tirar as crianças das ruas, a diminuir a violência. Porque a violência, ela vem da falta de esperança. E a mensagem da terceira via é essa, uma mensagem de esperança. Quando eu era criança, eu lembro que o meu pai, que era ferroviário, me dizia uma coisa, que a gente precisa olhar o trilho lá na frente antes de decidir para onde vai o trem. Eu convido cada um de vocês a olhar esse novo trilho que se abre com a terceira via. Olhe com carinho para esse caminho novo. E pense bem em tudo que Brasília, as cidades satélites e os assentamentos podem ser. Tá me understanding? Um abraço para todos. O mau tempo ficou no passado, Brasília já vai florir. Tenho você do meu lado e a gente vai decidir. Trago tanta esperança na mão.